né? Como eu falei, é uma honra poder estar esta noite aqui, né? Onde nós temos sido ministrados com palavras, né, de vitória, palavras que edificam as nossas vidas, palavras de revelação da parte do Senhor, palavras que têm nos transformado, que têm nos levado a um nível mais alto de fé e de confiança em Deus, né? Então, é muito bom poder compartilhar com vocês daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que Ele vai fazer na sua vida também, amém? Eu não sabia que iria ministrar hoje, mas desde ontem que Deus vem ministrando ao meu coração, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe a quem escolher, Ele sabe a quem Ele vai colocar à frente para estar falando aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Então eu passei a noite sendo ministrada pelo Senhor, sendo ministrada pelo Espírito Santo, né? Sem saber que eu estaria hoje aqui. Mas eu louvo ao Senhor, né, por isso, porque Ele nunca nos deixa desprevenido, né? Ele sempre vai à frente de todas as coisas, né? Ele nunca nos deixa na mão, porque Ele é Pai, Ele cuida dos filhos. E a palavra que o Senhor tem para essa noite, o que eu ouvi do Senhor, é que Ele quer ajustar coisas na nossa vida, dentro de nós. O Senhor, Ele me falava de pessoas, talvez não seja com você, ou talvez seja com alguém que esteja assistindo, ou alguém que vai ouvir depois essa palavra, eu não sei. Mas o Senhor me falava que Ele quer ajustar algo dentro de nós, porque Ele me dizia que pessoas estão com medo, pessoas estão inseguras, pessoas estão sem saber o que fazer com tudo que têm recebido da parte do Senhor. Pessoas que estão com medo de não alcançar o propósito de Deus. Pessoas totalmente inseguras. E muitas vezes se sentem responsáveis por isso. É certo que nós precisamos ter, sim, responsabilidade por tudo aquilo que Deus fala, por tudo aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Mas nós não podemos se sentir responsáveis a ponto de sentir um peso, uma culpa, porque o Senhor não coloca peso e nem culpa, porque quem faz é Ele, nós temos apenas que descansar nele e saber que é Ele quem vai fazer. O que o Senhor precisa de nós é que nós possamos abrir o nosso coração e permitir que Ele faça, porque é Ele quem vai fazer, não somos nós. Ele faz através das nossas vidas, mas Ele só age na vida daquele que quiser, daquele que permitir, daquele que estiver com o seu coração aberto para receber e fazer tudo aquilo que Ele tem nos proposto. Amém? Por isso que eu quero que você abra totalmente o seu coração para esta noite. E o Senhor me falava de pessoas que ainda não se ajustaram com o novo pacto, que não se ajustaram com a condição de viver Cristo de dentro para fora, e que não se ajustaram ainda com a paternidade e com o profético. E por isso se sentem às vezes meio deslocado, meio sem saber o que fazer no meio de tudo isso, no meio de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Mas nós temos um Senhor, nós temos um Deus todo-poderoso, que faz tudo em nós, que cumpre todas as coisas em nós. Amém? E eu me coloco nisso também, porque eu sei que tem muitas áreas na minha vida que precisam ser ajustadas. Assim como o Senhor quer ajustar algumas coisas em vocês, em mim também, muitas coisas dentro de mim precisam ser ajustadas com o Senhor. E essa tarde foi uma tarde de ajustes, onde o Senhor ajustou muitas coisas, e muitas coisas Ele ainda vai fazer, Ele ainda vai ajustar. E eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu estou aqui apenas para falar exatamente aquilo que Deus falou comigo. Exatamente aquilo que Deus quer falar com vocês. Amém? O novo pacto, ele nos coloca nas condições de servos. O novo pacto é servir uns aos outros.
a condição, né, de estar vivendo Cristo de dentro para fora, é de servir uns aos outros. É de estarmos dispostos a servir as pessoas. Dispostos a ajudar. Dispostos a saber o que está acontecendo com as pessoas, no que nós podemos fazer para elas. Porque muitas vezes nós cuidamos tanto das nossas vidas, nos preocupamos com as nossas necessidades, e esquecemos que temos irmãos, que temos outras pessoas ao nosso lado, que temos família, que temos pessoas para cuidar. E o Senhor nos coloca nessa condição. E hoje Ele quer ajustar isso em nós, o serviço. Ele quer nos ajustar na condição, Ele quer nos colocar na condição de servos. Muitas vezes nós olhamos para Deus, oramos e a gente vem para a igreja e ouvimos a palavra e achamos que somos servos. Mas não estamos na condição de servos. Porque não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Por isso que o Senhor quer nos ajustar nesta noite. Nos ajustar a servir uns aos outros. Então abre o teu coração para isso. Ajuste o teu coração com o coração do Senhor. Ajuste o teu coração com o coração de Jesus, porque Jesus, Ele foi servo. Ele veio para servir. Ele não foi servido. Em todo tempo, Ele serviu as pessoas. Em todo tempo, Ele esteve na condição de servir. Se queremos ter, né, uma vida plena com Cristo, nós temos que aprender a servir. E eu te pergunto hoje, faço uma pergunta. Você serviu alguém hoje? Você fez algo para alguém hoje? Você orou por alguém? Você profetizou na vida de alguém hoje? O que você fez hoje para ajudar alguém? Nós temos que parar e pensar que nós precisamos servir, que nós precisamos orar, que nós precisamos profetizar. E a profecia, ela é uma condição de serviço. A profecia nos coloca nessa condição de servir as pessoas. Porque nós podemos profetizar na vida de muitas pessoas, abençoando, orando para que uma enfermidade seja curada, né? Que a pessoa seja curada por uma enfermidade. Nós podemos fazer tantas coisas na vida das pessoas, orar por pessoas que nem imaginam que nós estamos orando por elas. Pessoas que não têm nem ideia que tem alguém orando por ela, que tem alguém profetizando sobre a vida dela. E de repente, começa a acontecer coisas na vida dessa pessoa, a sua vida começa a mudar, de repente ela recebe a cura, de repente ela recebe uma boa proposta de emprego. Por quê? Porque alguém orou, porque alguém profetizou, porque alguém se colocou na condição de servo, porque alguém dobrou o joelho, porque alguém fez algo pela vida dessa pessoa, e essa vida foi transformada. E é isso que Jesus quer fazer através das nossas vidas. Amém? E a profecia, ela não só muda vidas, mas ela pode transformar cidades, nações, pode transformar muitas situações de caos, né? E eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Isaías 9. A partir do versículo 1 diz assim:
Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Agora eu quero que você leia comigo também em Mateus. Mateus 4, a partir do 12. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Até aí. Amém? Aqui a gente vê o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías profetizou, né, que Jesus passaria pelo caminho do mar da Galileia, bem antes de Jesus nascer. Ele profetizou sobre aquela cidade que estava vivendo em escuridão, que estava debaixo de trevas. Aquele povo consultava os mortos, aquele povo não acreditava em Deus, aquele povo estava vivendo em extrema escuridão, tanto que era o pecado deles. Mas Isaías profetizou que aquela cidade seria liberta. Isaías profetizou há 700 anos antes de Cristo. Amados, tem profecias que nossos olhos não vão ver. Tem profecias que nós vamos orar, que nós vamos proclamar, que nós vamos profetizar e nossos olhos não vão ver. Mas a nossa geração, os nossos filhos viverão. Os nossos netos, bisnetos, eles viverão tudo aquilo que tem sido profetizado, tudo aquilo que você tem falado, tudo aquilo que você tem clamado ao Senhor, eles viverão. Amém? E olha que nós temos profetizado muitas coisas dentro dessa igreja. Muitas palavras de profecias têm vindo sobre as nossas vidas. E eu creio que eu vou ver muitas delas. Mas eu creio também que algumas eu não vou ver. Mas amém. Eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós profetizamos e o Senhor guarda em seu memorial. E no dia certo, no tempo certo, Ele cumprirá com a profecia. Amém? E Isaías, ele profetizou sobre o quê? Uma cidade, né, que nós podemos até comparar com a Venezuela, com o Brasil, que vem acontecendo tantas coisas, né, países que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos por causa do pecado, por causa da injustiça. E Isaías profetizou
E muitos ali creram, e muitos foram libertos. Amém? Não são todos que creem. Não são todos que creem. Muitos não creem nem em Deus. Mas aqueles que crêem, viverão. Aqueles que crêem, viverão as bênçãos de Deus. Amém? Por isso a importância de nós profetizarmos. Por isso a importância de ajustarmos dentro de nós tudo que precisa ser ajustado. Cada um de nós sabemos exatamente aquilo que Deus quer ajustar. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Cada um sabe a área que precisa ser apertada. Amém? Quando Deus ministrava isso no meu coração, o Espírito Santo me falava, imagina um móvel, né? Algo que para ele ficar em pé, ele precisa ser ajustado com parafusos. E esses parafusos estão todos soltos. Esse móvel ele não vai ter equilíbrio, não vai parar em pé. Mas o Senhor quer nos ajustar para nos firmar. Amém? Ele quer nos ajustar para nos colocar em pé, firmes. Para que nós não venhamos ter medo, para que nós não venhamos nos assustar com tudo aquilo que Ele tem feito, com tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu tenho um exemplo simples de uma pessoa que eu conheço, que ela não tinha, antes dela casar, ela não tinha assim, uma amizade com o irmão dela. Eles não se falavam, eles não conversavam. E a mãe dela orava muito por eles. A mãe dela clamava muito a Deus pelos 2 filhos, porque eles não tinham amizade, eles não se davam. E ela me falava que era um clima muito ruim na casa da mãe dela, porque onde um chegava, o outro saía. E era uma coisa assim muito chata. E a mãe dela sempre orando, sempre orando, sempre orando pelos filhos. E a mãe faleceu. Aquela mãe orou, profetizou, clamou ao Senhor, mas ela não viu cumprir o desejo dela. Mas o Senhor foi fiel. Porque ela disse que hoje ela e o irmão se conversam, ela e o irmão vão na casa um do outro, né? Então, nós não temos o porquê não crer, o porquê não profetizar. Nós não temos o porquê não confiar em Deus, ainda que os nossos olhos não estejam vendo as promessas dele sendo cumpridas. Não precisamos temer, porque o Senhor vai fazer. Amém? Tenha segurança disso. Profetize e descanse. Ore, clame ao Senhor e descanse nele. Tenha certeza de que Ele vai fazer, de que Ele vai mudar a situação. Eu não sei qual a situação na sua vida que precisa mudar, mas descanse no Senhor, porque Ele é fiel para fazer, para cumprir todas as coisas. E quando aquele povo lá da terra de Naftali e Zebulon viu aquela luz, né, que é Jesus, essa luz resplandeceu sobre eles. E ali Jesus fez muitos milagres, fez muitas maravilhas, né, e para um povo que estava o quê? Em extremo pecado. Jesus ele chegou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos ali se arrependeram e foram libertos. Jesus ele serviu aquele povo e continua servindo até hoje. Ele serve as pessoas através das nossas vidas. Ele nos usa para abençoar. Ele usa as nossas vidas para servir aos outros, né? Se queremos viver realmente Cristo, de dentro para fora, nós precisamos aprender a servir o nosso próximo. Nós precisamos estar disponível a servir as pessoas, a olhar para elas e saber qual é a necessidade, o que ela precisa, para que nós possamos fazer alguma coisa, nem que seja uma oração. Amém? Porque uma oração pode muitas coisas.
Interessante que Jesus, ele serviu, né, essa cidade, uma cidade pecadora que estava em trevas. E a todas as pessoas a quem Jesus serviu, eram pessoas pecadoras. Como nós, né? Servos do Senhor, mas pecadores. Ele serviu aos incrédulos, ele serviu às pessoas mais improváveis, ele serviu em pessoas que não acreditavam nele, que não acreditavam em Deus, e ele serviu a todos com amor e misericórdia. Com amor e com misericórdia. Algo que nunca faltou nele, que é um dos atributos do nosso Deus. Amor e misericórdia. E muitas vezes falta em nós amor e misericórdia por outras vidas. E o Senhor quer nos alinhar ao seu amor, quer nos alinhar à sua misericórdia. Precisamos aprender a amar. Muitas vezes nós nos afastamos de pessoas por causa do seu pecado, como se nós fôssemos os santos da terra, né? Mas porque a pessoa está com uma vida em pecado, ao invés de nós ajudarmos a tirar a pessoa daquele lugar, muitas vezes nós preferimos afastar do que ajudar. Né? Uma hipocrisia muito grande, porque nós também somos pecadores. Jesus foi servo dos pecadores. E nós temos muitos exemplos disso. Nós temos exemplo da mulher cananeia. Nós sabemos que os cananeus, eles eram adoradores de Baal. Eles não adoravam ao Senhor, eles não adoravam ao Deus vivo. Eles adoravam a Baal. Mas havia ali uma mulher que tinha uma filha endemoniada. E aquela mulher já estava cansada de pedir ajuda a Baal, ao seu Deus, ao Deus a qual ela cria, ao Deus a qual ela confiava. Até porque demônio não expulsa demônio. Então, quando ela soube que Jesus ia passar naquela cidade, passar ali naquela província, ela foi atrás de Jesus. Porque ela sabia que o Deus que ela servia não podia fazer nada pela filha dela. Então ela foi atrás daquele que podia fazer todas as coisas. E ela foi atrás de Jesus, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, mas ele continuou andando. Ele não parou para ouvir o que ela tinha para dizer. Porque ele sabia que ela era uma adoradora de Baal. Mas ela insistiu. E os discípulos então falaram: Senhor, né, mestre, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Eles ficaram incomodados com aquela mulher. E ela o tempo todo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou para ouvir. E ela falou: a minha filha se encontra endemoniada na minha casa. E ela pediu para que ele a curasse. E naquele momento, ao falar isso, ela adorou ao Senhor. Ela adorou a Jesus. E Jesus, então, pela fé dela, ele disse: a tua filha está curada. Pode voltar para sua casa, que a sua filha já está curada. Mas antes disso, Jesus disse: não é bom que se dê o pão dos filhos aos cachorrinhos. Porque os cananeus, eles eram considerados cachorros pelos israelitas, por serem pecadores, por não crerem em Deus. Mas aí ela disse: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas do pão que cai dos filhos, das mãos dos filhos. Foi isso que comoveu Jesus, a sua fé. Porque na verdade ela estava dizendo: Senhor, o Senhor não precisa tirar o pão dos filhos. O Senhor não precisa me dar o pão dos filhos. Basta as migalhas. E minha filha será curada. E nós temos o pão, nós temos tudo. Nós não podemos correr risco de comer migalhas, porque nós temos tudo do Senhor nas nossas mãos. Amém? E o Senhor, ele ficou maravilhado com a fé dela. E então ele curou a sua filha e não precisou nem ir até a casa dela para que a filha dela fosse curada.
Dali mesmo ele falou: volta para a tua casa, que a sua filha está curada. A mulher adúltera, aquela que foi pega em adultério, aquela mulher que foi lançada aos pés de Jesus para ser julgada e para ser apedrejada, uma pecadora. Jesus estava ali para servir. Ela não tinha o que fazer. Não havia nada que ela pudesse fazer, porque a lei ali era apedrejar quem fosse pego em adultério. Mas o Senhor, na sua bondade, misericórdia e sabedoria, o que Ele disse: quem tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ali Jesus quebrou tudo, apenas com uma palavra. O que Ele aplicou ali? O seu reino de justiça. Ele fez justiça com aquela mulher. Porque não era justo que ela morresse por um pecado através das mãos de pecadores. Ele aplicou o seu reino de justiça. Ele serviu aquela mulher num momento em que ela não tinha nada. No momento em que ela não tinha como escapar. Mas o Senhor, mesmo ela sendo pecadora, Ele serviu aquela mulher. A prostituta também de Samaria, ali o Senhor, Ele aplicou o seu reino de alegria. Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galileia, mas a palavra diz que foi necessário que Jesus entrasse em Samaria. Que foi necessário que Ele entrasse ali, por quê? Porque ali havia uma mulher pecadora, uma mulher que já tinha tido 5 maridos e nenhum era dela. Considerada como uma prostituta, uma mulher que vivia triste, porque ela não podia andar no meio da sociedade, ela não podia andar com as mulheres que tinham seus maridos, as mulheres consideradas mulheres santas. Ela era desprezada por aquele povo. Mas o Senhor Jesus foi até ali, foi até aquela cidade, justamente para servir aquela mulher, para tirar ela da condição que ela estava, da condição de pecado. E quando Jesus se revela a ela, quando ela fica sabendo que aquele que estava ali diante dela era o Messias, o coração dela se encheu de alegria. Imagina uma mulher que é desprezada pelo povo, desprezada pela sociedade, está diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tem pecado, que está diante dele, e ela foi aquela que foi anunciar a toda a cidade, a todas as pessoas que o Messias estava lá. Aquelas pessoas que julgavam aquela mulher, teve que ouvir da boca dela que Jesus estava ali, que o Messias estava ali. Eles tiveram que engolir um sapo bem grande. Sabe, porque muitas vezes a gente faz isso com as mulheres, muitas vezes nós fazemos com as pessoas que estão na condição de pecado. Quantas mulheres a gente vê nas esquinas, e nós passamos, olhamos, e muitas vezes nós falamos: misericórdia, Senhor. Ao comprimento da saia, ao tamanho do decote. Julgamos essas mulheres. Julgamos qualquer pessoa. Mas o Senhor Jesus, Ele vai aonde o pecador está. Ele vai na vida daquela pessoa que precisa de justiça, que precisa de uma alegria, que precisa de paz. Ele vai de encontro aos necessitados. Ele não vai de encontro às pessoas que estão bem. Ele vai de encontro àqueles que estão necessitando de ajuda, de amor, de misericórdia, de perdão. Esse é o nosso Deus. E como é bom servir a Ele. Então vocês percebem quantas coisas é necessário ajustar dentro de nós? Quantas coisas nós precisamos ajustar no nosso coração? Quantas coisas nós precisamos ajustar nas nossas vidas com o Senhor? Quantas coisas nós precisamos alinhar
com o nosso Deus? Amém? Você está disposto a isso? Está disposto a ser alinhado com o Senhor? Você está disposto a deixar que Deus trabalhe na sua vida? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite justamente para isso. Para ajustar as nossas vidas com o seu coração, com a sua vontade. Nós precisamos aprender a ser igreja. Nós precisamos manifestar Cristo na vida das pessoas. Precisamos praticar o reino de justiça, de alegria, de paz. Nós precisamos manifestar a Cristo no meio dessa confusão, desse mundo que nós estamos vivendo. Manifestar a Cristo nesse tempo de eleição, nesse tempo em que nós temos que escolher os nossos candidatos. Nós precisamos estar ajustados com Deus para saber exatamente aquilo que Ele tem para esse tempo. E esse é o tempo certo para fazermos isso. Esse é o tempo certo para nós fazermos a diferença. Esse é o tempo certo que o Senhor quer nos usar. De maneira que nós não venhamos a ter medo nem insegurança. Mas que nós estejamos dispostos a servir ao Senhor conforme a vontade dEle. Amém? E se você tem algo dentro do teu coração, se você tem algo na sua vida, dentro de você que precisa ser ajustado, que você precisa que o Senhor te conduza, alguma área da sua vida, que você não está conseguindo conduzir, que você não está conseguindo acompanhar, eu gostaria que você viesse aqui para você receber uma oração. Eu gostaria que você viesse aqui para ajustar o seu coração com o Senhor, ajustar o seu coração com a casa, ajustar o seu coração com a paternidade, com o profético, ajustar o seu coração com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, com as palavras que Ele tem colocado em nossas vidas. Amém? Se você tem sentido medo, culpa, vem até aqui que o Senhor quer trabalhar na sua vida. O Senhor quer te transformar. Aleluias. Como o Senhor diz, Ele quer derramar do seu amor sobre as nossas vidas. Ele não põe peso em nós. A responsabilidade é dEle. É Ele quem faz. Nós só precisamos dizer sim para Ele. Nós só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Me ajusta. Eu quero estar alinhado com o Senhor, com o seu propósito. Eu quero estar alinhado para um salto para o futuro. Eu quero estar alinhado com a tua vontade. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos. Pai, assim como o Senhor ajustou o meu coração com o teu coração, Pai, assim como o Senhor falou comigo, Deus, Pai, eu coloco cada um diante do Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar do medo, da insegurança, que o Senhor venha tirar, Senhor, tudo aquilo que está impedindo os seus filhos de irem mais alto, de se aprofundarem, Senhor, na tua vontade, no teu querer. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que está no coração de cada um dos teus filhos, Deus. Só o Senhor sabe, Pai, o que os seus filhos têm orado, o que eles têm clamado, o que eles têm pedido ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim que o Senhor me disse, é um dia, uma noite de ajustes. Ajusta o coração dos teus servos. Alinha, Senhor, cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, Deus. E eu declaro, Pai, que essas vidas que estão aqui, Senhor, que se colocaram diante do teu altar, Pai,
que tudo será novo na vida deles, tudo será transformado, Pai, em nome de Jesus. Eles não vão sair daqui da mesma maneira que eles entraram, Deus, porque o Senhor está à frente de todas as coisas, porque é o Senhor que vai estar levando todo o peso, toda a injustiça, toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade, em nome de Jesus. É o Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor está fazendo isso. Eu sei que o Senhor está tirando, Pai, a carga. Eu sei que o Senhor está tirando o peso, Deus. Eu sei, Pai, porque Tu és um Deus fiel. E o Senhor nos trouxe aqui para derramar do Teu amor, para derramar da Tua misericórdia, para derramar o Teu perdão, Pai. Toma os Teus filhos, Senhor. E eu Te agradeço por cada vida que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.